Falar então do grupo dos 12 constituído pelo próprio Jesus, são os sinóticos quem apresenta, cada qual à sua maneira, como é que este grupo aparece e por quem é constituído, em contextos diferentes, tanto Mateus como Lucas. O Evangelho, o chamado quarto Evangelho, o Evangelho de João, já não dá notícia da constituição do grupo, embora ao longo do relato, em determinados momentos, se refere à existência dos 12, do grupo dos 12, sem nunca dizer os nomes deles todos. E os únicos nomes que diz são aqueles que, na circunstância, tomaram, e ele refere a propósito de uma ou outra ação que está em curso, de uma ou outra reação que tiveram, de um ou outro comportamento que têm, aquele membro dos 12. E então diz fulano dos 12, que era dos 12. Portanto, parte do pressuposto que há um grupo dos 12, mas nunca nos apresenta um relato, uma narrativa da sua constituição. O que também significa que é uma coisa para ele de sua menos importância. Acontece, porém, que o grupo dos 12, até ao século XXI, que é o nosso, em que estão a decorrer estas conversas gravadas, até ao século XXI, este início do século XXI, na Igreja, tem assumido uma dimensão e uma importância absolutamente invulgar. Eu direi até muito mais importância do que o próprio Jesus. A Igreja, hoje Igreja Católica, com a sua sediada em Roma e por isso Católica Romana, o romano não entra no credo, não se esqueçam. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. O romano não entra. Embora não entre no credo, mas parece que é sempre a chamada classificação ou qualificação mais importante. Mas não entra. O romano entra, aparece na Igreja por causa do Império Romano. Isso sim, por causa do Império Romano. Como o Papa ficou, de certa maneira, o Bispo de Roma, que depois se tornou o Papa, fica, de certa maneira, ao longo da história, no lugar do César Augusto, do Imperador de Roma, depois que o Império se dissolveu, implodeu, mais implodido do que propriamente ser conquistado, invadido pelos chamados povos bárbaros, que se calhar de bárbaro não tinham assim tanto, porque também contribuíram decisivamente para derrubar um império, e isso é um ato altamente positivo. Derrubar os impérios é um ato altamente positivo, pelo menos na visão teológica, na teologia jesuânica, na teologia de Jesus. E o grupo dos 12 é importante termos aqui estas conversas à volta dele, porque ele tem assumido ao longo dos séculos um papel absolutamente preponderante, decisivo, como disse, se calhar até ainda mais decisivo do que o próprio Jesus. E não deixa de ser curioso isso, e darmos-nos conta desse aspecto, desse pormenor. Porque há em todos, e então neste Evangelho de Marcos isso é absolutamente indisfarçável, desde o capítulo 3 até ao final, há neste relato do Evangelho de Marcos, o primeiro, o mais antigo e também o mais cáustico em relação ao grupo dos 12, há aqui um conflito permanente entre Jesus e os 12. Parece que Jesus criou o grupo dos 12 para viver num conflito permanente com ele. Certamente que não era essa a sua intenção, não é esse o seu objetivo, não seria masoquista. Não é esse o seu objetivo. Mas, efetivamente, se calhar, depois que os constituiu como o grupo dos 12, é que eles revelaram comportamentos que Jesus é o primeiro a ficar surpreendido. Não contaria nada com isso. Porque parece que eles, ao saberem-se escolhidos por Jesus e constituídos num grupo dos 12, eram judeus de formação,
e portanto tinham a cabeça cheia daquele projeto de poder nacionalista, imperialista, judaico, de um projeto messiânico que vem desde a casa real de David e Salomão e que foi desenvolvido ao longo dos séculos, de David e Salomão até ao tempo de Jesus, foi desenvolvido e naquilo que chamamos a Bíblia hebraica, mesmo os profetas andaram em torno disso, os salmos também muitas vezes andam em torno de toda essa dimensão, e então eles estavam bem, digamos, formatados por toda essa mentalidade, bem possuídos por esse projeto. Era esse projeto que os animava, que dava sentido à sua militância, e certamente foi também por razões desse projeto de poder, de domínio do mundo, que eles terão deixado tudo para seguirem Jesus na ingênua convicção de que Jesus era por aí que também acabaria por ir, e portanto seria o grande líder que concretizaria historicamente esse projeto político que vinha, messiânico, que vinha já da casa real de David, Salomão. E é natural, quando se viram constituídos como grupo dos 12, nem 10, nem 11, nem 13, 12. Os 12, grupo dos 12, tem na cabeça deles um efeito tremendo. O grupo dos 12 é igual, nós somos os novos, como que os novos patriarcas do povo de Israel. As 12 tribos, cada uma delas se apoiava num patriarca. Jesus, ao constituir o grupo dos 12, parece estar a sugerir que quer constituir um outro Israel que desiste do Israel histórico, fundado nos 12 patriarcas e nas 12 tribos de Israel, e vai constituir um novo Israel com novos fundadores. Portanto, os 12 estariam agora como que a ocupar os lugares históricos que o tal projeto político de poder dava às tribos de Israel, aos seus patriarcas. Agora se passaria para este grupo dos 12, para cada um deles. É caso para dizer que nesta circunstância o poder sobe-lhes imediatamente à cabeça. Quase como alguém que é um homem ou uma mulher como os demais, e quando é constituído num posto de poder, transubstancia-se, quer dizer, torna-se sempre outra coisa, torna-se logo poder e passa a ter comportamentos como tais. E, portanto, a ideologia que já estava profundamente arraigada na cabeça destes homens, que andavam enganados atrás de Jesus, a pensar que Jesus é que iria realizar historicamente esse projeto, ia ser o líder desse projeto, e eles esperariam certamente ter um lugar de destaque nesse projeto, na concretização desse projeto, com Jesus a líder. Pois agora que os constitui um grupo dos 12, nunca mais ninguém os segura. E o poder sobe-lhes à cabeça, e Jesus vai subir em palpos de aranha com eles até ao final. Quer dizer, não é que Jesus quisesse isso, mas efetivamente, depois que escolheu o grupo dos 12, nunca mais teve os seres humanos que tinha tido até então. E eles passaram a tomar isso a peito e a sério, e olhavam-se para si como os novos patriarcas do novo Israel. E que era constituir um novo Israel não quer dizer que Jesus até não tivesse essa perspectiva, porventura. E nesse sentido Jesus é altamente subversivo e revolucionário, porque atreve-se, como judeu, a pôr em questão o Israel histórico, o passado, o Israel antigo, e constituir um novo Israel mais na linha de Deus, do Deus Criador, e abandonar por completo o Israel histórico, que estava todo ele na linha do ídolo, da idolatria. Já prosseguiremos.